Eu sou Ana Beatriz Susan, psicoterapeuta e especialista em análise existencial e logoterapia frankliana. E também sou monitora do programa Teen Star. E vim aqui falar um pouco para vocês sobre a importância da educação para a prevenção da gravidez na adolescência. Então vamos lá. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidez na adolescência, ela se caracteriza quando ocorre entre 10 e 20 anos de idade. De acordo com a mesma organização, OMS, adolescentes são indivíduos com idades entre 10 e 20 anos de idade, incompletos, os quais representam de 20 a 30% da população mundial. E no caso aqui do Brasil, estima-se que essa porcentagem é aproximadamente 23% da população brasileira. E para a Organização Mundial de Saúde, a gravidez na adolescência, ela é um problema de saúde nessa faixa etária. E dentre os problemas de saúde, dessa faixa etária, a gravidez, ela se sobressai em quase todos os países, independente de ser desenvolvido ou subdesenvolvido. Porém, em especial nos países em desenvolvimento, que é o caso, por exemplo, do Brasil, acaba sendo mais ainda comum, mais ainda frequente esse tipo de problema nessa faixa etária. Então, para a Organização Mundial de Saúde, a gestação nessa fase, ela é uma condição que eleva ali a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além ainda de agravar problemas socioeconômicos já existentes. E de acordo com o Ministério da Saúde aqui no Brasil, a taxa de gestação na adolescência por ano, ela é muito alta. É aproximadamente 400 mil casos por ano de gravidez na adolescência. Quanto à faixa etária em que essa gravidez acontece, os dados que a gente tem de 2014 constam que nasceram aproximadamente 28 mil filhos de meninas entre 10 e 14 anos de idade e 534.364 crianças de mães entre 15 e 19 anos de idade, ou seja, quase 550 mil crianças nascidas ali em 2014 na faixa etária considerada adolescente pela Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil. Então, esses dados, eles são significativos e requerem medidas urgentes, E esse mesmo ministério diz que diversos fatores concorrem para que a gestação na adolescência aconteça, Dentre eles, a desinformação sobre sexualidade sendo o principal motivo. Porém, existem também as questões emocionais, psicossociais e contextuais que contribuem, inclusive, para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde. Muito se diz da importância da informação, como a melhor maneira de prevenção. Sim, a informação, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel. Hoje, os adolescentes, eles, de uma maneira geral, eles estão muito bem informados, Então, do que em qualquer época que a gente possa imaginar, essa faixa etária esteve informada, o que é muito positivo. No entanto, os meios de comunicação aos quais eles têm acesso, a publicidade e especialmente hoje com o advento das redes sociais, trazem uma imensa quantidade de informações, mas na grande maioria das vezes falta uma elaboração adequada, pois sob certo aspecto eles acabam utilizando de forma negativa os pontos vulneráveis à personalidade do adolescente, como os desejos de fuga da realidade, a sugestionabilidade, o pouco controle afetivo, a impulsividade, a tendência a querer tudo de imediato e a fantasiar, um excesso de imagens, os quais não contribuem para um conhecimento profundo, pois alteram a capacidade de concentração do adolescente, fazendo com que ele fuja do mundo real e se refugie em um mundo imaginário,
sem os problemas da vida cotidiana, favorecendo o aparecimento dos vícios, drogas, pornografia e telas em geral. E um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação. E isso o próprio Ministério da Saúde prevê. A educação como sendo uma das mais importantes formas de prevenção da gravidez na adolescência. Mas não é qualquer educação, é uma educação na perspectiva da verdade acerca da pessoa humana. Então, uma maneira de colaborar com essa temática é a capacitação de profissionais da área da saúde, Então, assim, os diversos profissionais que atuam com essa faixa etária, para que eles saibam lidar com as diferentes realidades e que tenham um olhar para a pessoa que está ali diante dele, sempre questionando quem é aquela pessoa, qual é a história dela. Eu estou diante de uma pessoa, não estou diante de um problema, o qual eu preciso encontrar uma solução. E tão importante, ou melhor, até mais importante também, embora muitas vezes sejam tão imaturos quanto os adolescentes, é a capacitação dos pais e professores, para que eles entendam o que é a adolescência. Porque há pouco tempo, a adolescência não passava de uma espera, de uma sala de espera ali para o mundo adulto. E coincidia com a puberdade, entre os 11 e 13 anos de idade. E com o seu prolongamento, as características da personalidade, próprias dessa faixa etária, que o adolescente é muito desligado, ele é impulsivo, ele gosta de resolver as coisas de maneira imediata, não pensa, ele faz, depois ele pensa, Enfim, entre várias características, elas se tornaram muito evidentes, dado o prolongamento dessa faixa etária. Então, além das mudanças físicas, as quais os adolescentes, colocam ali os adolescentes diante de algo que é inevitável, existe também a perda da sua condição de criança. Então, ele deve também abandonar sua identidade e papéis infantis. Não é só a mudança física que claramente ele deixa de ser criança e passa a ser um adolescente. Mas também tem essa questão da identidade que vai formando, que ele vai formando a sua identidade nessa faixa etária. Então, ele quer ser considerado adulto para ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo, ele espera ser uma criança diante de determinadas dificuldades e responsabilidades que são próprias do crescimento e desenvolvimento do ser humano. E aí, a gente não pode esquecer, de maneira alguma, que a família ela é a base na qual os adolescentes deveriam receber as primeiras informações referentes à sexualidade, pautadas pelos próprios valores e cultura, considerando ali o direito e o dever educativo dos pais como sendo essenciais, insubstituíveis e inalienáveis. Portanto, a educação sexual escolar, ela vem complementar, ela vem enriquecer, levantar questionamentos e assim contribuir para a formação ética e estética da sexualidade. Então a gente vive a era da emergência educativa, nos disse certa vez o nosso saudoso Papa Bento XVI. E Viktor Frankl, neurologista e psiquiatra, criador da terceira escola de psicoterapia de Viena, na Áustria, a logoterapia, disse, abre aspas, que nós vivemos uma época de falta de sentido que se difunde rapidamente. E em nossa época, a educação, ela deveria ocupar-se não somente em transmitir conhecimento, mas também em aguçar a consciência para que o homem seja capaz de escutar em cada situação a exigência nela contida. Em uma época como a nossa, ou seja, uma época de vazio existencial, a principal tarefa da educação, em lugar de dar-se por satisfeita com a transmissão de conhecimentos e tradições, é a de aperfeiçoar a consciência que permite ao homem descobrir sentidos únicos. A educação ela deve promover a capacidade de tomar decisões de maneira independente e autêntica. Fecha aspas.
Então, o adolescente, ele é altamente vulnerável aos problemas relativos à sexualidade, à vida reprodutiva e à vida sexualmente ativa. As escolhas feitas nessa fase tão tumultuada, caracterizada por inúmeros conflitos, definirão caminhos que poderão ou não levar a uma construção saudável do exercício da sexualidade, isso para a vida inteira. Então, por isso é necessário desenvolver nas crianças e nos adolescentes a capacidade de saber escolher com consciência e responsabilidade, obviamente de acordo com cada faixa etária. Você não vai poder exigir de uma criança de 10 anos a mesma coisa que você exige de um adolescente de 17 anos. A educação da afetividade e da sexualidade, ela possibilita a formação de valores e atitudes referentes à forma que vivemos nossa sexualidade. E a prevenção da gravidez na adolescência, e isso acho que é muito importante a gente ressaltar, ela não diz somente da menina, né? Que, lógico, acaba sofrendo mais as consequências, né? De precocemente estar gerando uma vida, mas ela também é do menino, né? Então, ambos precisam aprender a superar o estágio do puro interesse sexual e da simples paixão. Para quê? Para que cresçam no plano do amor verdadeiro. A educação, ela deve favorecer essa capacidade de amar, encorajando o adolescente, a adolescente, a saírem da apatia e do comodismo que é próprio dessa faixa etária, estimulando-os a encarar a vida como um desafio ali que exige esforço, né? Viver é necessário a gente se esforçar para viver, né? Exige uma tenacidade e, sobretudo, uma perseverança também no amadurecimento da sexualidade. Então, educá-los não tanto para a potência sexual, mas, sobretudo, para a capacidade de amar. E nessa fase de muitos estudos, eles têm um grande desafio, onde podem e devem colocar suas energias. É a fase em que começam a questionar sobre seu futuro. Qual carreira seguir, qual profissão deverá se dedicar. E embora tenham ajuda, essa é uma decisão pessoal e única. Decisão essa que pode ser ajudada através da construção de um projeto de vida. E nesse momento é fundamental que eles se sintam protagonistas da sua história e donos de suas ações. Ajudá-los a pensar na sua vocação autêntica, que tem um componente pessoal, que está relacionada com o chamado para mostrar seus talentos para o mundo e a colocar em jogo o que são na vida. Que eles vejam que para responder a essa vocação faz-se necessário uma visão de futuro, que está relacionada a ter um projeto de vida, um propósito, um sentido. E tudo tem o seu tempo. E mais ainda, a vocação, ela também tem um caráter comunitário, né, de saída de si, uma dimensão ali social, uma tarefa em relação aos outros. Eu não estou para mim, eu estou para os outros. Eu sou para os outros. Uma contribuição individual e única para a sociedade. Então, cada um tem uma missão. Então, por isso é tão importante a gente educá-los para a liberdade, para a autonomia, para que num desenvolvimento orgânico eles consigam dar passos rumo à maturidade, fazendo escolhas conscientes e sendo responsáveis pelas mesmas. Não existe liberdade sem responsabilidade. Uma não anda sem a outra. Para eu ser livre, eu preciso ser responsável, ou seja, responder ao que a vida me chama, responder às consequências das minhas atitudes. E iniciativas com programas, né, de educação da afetividade e sexualidade, como o Teen Star, por exemplo, colaboram e muito para a prevenção da gravidez na adolescência. Aliás, o Teen Star, ele foi eleito como o melhor programa de prevenção da gravidez na adolescência por uma ONG norte-americana chamada Child Trend, que ela é voltada para pesquisas para melhorar a vida de crianças e jovens, né, que em situações de vulnerabilidade. E tem alguns estudos publicados, os quais mostram a eficácia do Teen Star na prevenção da gravidez na adolescência.
bem como na redução da atividade sexual nessa faixa etária após os adolescentes participarem das aulas. Por que isso acontece? É um milagre? Não, porque o Teen Star, ele leva o adolescente a uma tomada de consciência de si, mas não só de si, do outro. Existe um outro. E ele tem um olhar integral para a criança, para o adolescente, para o jovem. O Teen Star, ele respeita cada fase, conserva o mistério de cada fase, não antecipa as coisas. E, sobretudo, não vê o problema, e sim a pessoa. Bom, esse é um tema, né, que não se esgota. Poderia estar falando aqui muita coisa, assim, mas eu espero ter mostrado um norte a tratar desse tema que é tão nevrálgico, urgente e extremamente delicado, mas ele precisa ser tratado com muita seriedade, com muita responsabilidade, sobretudo acerca do que é ser pessoa humana, e educar essas crianças, esses jovens, para que sejam pessoas antes de qualquer coisa. Porque a partir do momento que ele sabe o que é ser pessoa, ele vai se respeitar e, sobretudo, respeitar o outro. E aí a gente não vai precisar de nenhum programa, de nada para incluir, enfim, né? Não vou entrar em polêmicas aqui, mas vai fazer com que ele olhe para a pessoa, que ele consiga ter esse olhar para si, né? E para o outro. Então, muito obrigada e espero que contribua aí para essa reflexão sobre a importância da educação na prevenção da gravidez na adolescência.